a gente vai trazendo aqui para você no decorrer do programa, tá bom? Agora a gente muda de assunto e com notícia boa na economia. A agência de classificação de risco Standard & Poor's alterou a perspectiva do Brasil de estável para positiva. É a primeira avaliação positiva que a agência faz com relação ao Brasil desde 2019. Essa nota reflete os sinais de uma maior certeza sobre a estabilidade política e monetária da moeda, do real, que podem impactar na projeção de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas do Brasil. A agência justifica que esse crescimento contínuo do PIB, o novo arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro Fernando Haddad e aprovado no Congresso, podem resultar em uma dívida pública menor do que o esperado, o que pode apoiar a flexibilização monetária e também sustentar a posição externa líquida do Brasil. Para você entender o impacto dessa avaliação que a SP faz, que é uma avaliação que desde 2019 o Brasil não tinha, a gente vai destrinchar para você aqui no Ciência Política. Mas antes, o ministro Fernando Haddad falou, logo após esta nota ser divulgada, que põe o Brasil no status de positivo com relação à sua economia. Você sabe, a economia mexe direto com a sua vida. Vamos ver o que disse o ministro? É um passo importante, depois de 4 anos, ter uma sinalização dessas. Eu gostaria de compartilhar com o Congresso e com o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil. Fernando Haddad, ministro da Economia. Osmando, o Haddad é o ministro da Fazenda, mas tem mostrado uma habilidade política tremenda ao conseguir a aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Aí, por isso ele agradece agora também esse papel do Congresso, ao conseguir o acordo com todos os estados brasileiros, e o governador Rafael Fonteles teve um papel decisivo nisso, na compensação das perdas do ICMS, que foram homologadas pelo Judiciário, e aí ele faz o agradecimento ao Judiciário. Ou seja, segue a cartilha de que a economia está avançando, a economia dá sinais positivos e que é o mérito de todos que querem o bem do país. Está se saindo, de fato, um ministro da Fazenda ali no centro, agradando, inclusive, os dois polos políticos do Brasil, tanto direita como esquerda, e agora também com avaliação positiva dessa agência muito importante. O que você acha que vem depois daí? Qual vai ser o reflexo dessa melhora da nota do Brasil diante dessa agência que é tão importante? Ananias, ao elogiar, primeiro eu vou dizer que não me surpreendo com esse destaque que o Haddad está conseguindo, com essa projeção que ele está conseguindo no campo da economia. Primeiro porque todos sabemos que ele é um cidadão plenamente qualificado, focado e sério. E não é apenas um aspecto de capacidade de mobilizar, de conciliar, de fazer acordos, mas é o conhecimento que ele tem do mercado, é o conhecimento que ele tem da economia. Ao fazer hoje um agradecimento, um reconhecimento ao Supremo Tribunal Federal e ao Legislativo, no momento em que ele transmite a notícia de que a SP, que é uma agência poderosíssima de classificação de risco no mundo, leva a condição do Brasil para uma situação, uma recomendação positiva. Ele está também, e aí é onde é que ele age politicamente, colocando o Banco Central no canto da parede, porque
todos os indicativos são de que a economia do Brasil começa a entrar no rumo, começa a ter respostas positivas, já tem repercussão internacional, não apenas dada hoje, mas dada em outros momentos. O próprio presidente do Banco Central, em recente pronunciamento, reconheceu que, pela primeira vez na história, o juro brasileiro futuro é menor do que a projeção no mercado internacional. O dólar hoje foi para sua melhor posição desde 6 de junho do ano passado. A Bolsa de Valores também está numa posição excepcional, hoje já chegando, está com 119 mil pontos, chegando aos 20 mil pontos rapidamente. Então, há todos os indicativos de que o ministro Haddad e o presidente Lula vão ganhar essa corrida contra a insistência do presidente do Banco Central de manter os juros nessa situação. Ao dizer isso, eu recordo a situação em que se encontrava o Brasil em 2003, quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez. A Petrobras tinha uma ação, as ações da Petrobras eram em patamares bem baixos. Para você ter ideia, em 2003, ela estava em R$ 4,80 uma ação da Petrobras. E começou a subir. Em 2008, chegou a R$ 50 a ação da Petrobras. Depois caiu um pouco e foi se acomodando na faixa dos 35, 40 reais a ação. Pois bem, com a Lava Jato e o esforço que os procuradores associados ao Moro fizeram para quebrar a grande estatal brasileira e facilitar a presença dos americanos dentro desse negócio bilionário que a Petrobras representa, aí as ações começaram a despencar e chegaram a uma quebradeira que muita gente imaginava, eles próprios imaginavam que a Petrobras poderia quebrar. Pois bem, hoje a Petrobras voltou a 30,10 e está subindo sem parar, o que mostra o fortalecimento que a Petrobras está voltando para o jogo e que vai voltar a ser a maior estatal brasileira, uma das maiores empresas do mundo e que vai voltar a dar muito orgulho aos brasileiros. Disso eu não tenho a menor dúvida. Você viu aí na tela, portal meionorte.com, enquanto o Osmando falava, as informações complementares. Você pode acessar agora direto no portal meionorte.com. Ibovespa volta a ganhar força e dólar cai ao menor patamar em um ano. Está aí o QR Code para você ir direto no Meio Norte, ver essa matéria completa com todos os detalhes. R$ 4,80 o preço do dólar hoje, menor patamar em um ano. R$ 4,80. O dólar passou muito de 5 no passado, agora 4,80. Marta, a gente está vendo aí essa série de medidas do governo dando resultado na área econômica e tinha um guru do neoliberalismo, um guru do Estado mínimo no governo anterior, que era um super-ministro, que tinha o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Orçamento, era tudo concentrado nas mãos dele. E, ao sair do governo, Paulo Guedes disse, daqui a alguns meses o Brasil vai virar uma Venezuela. E aí agora está aí, o Brasil com a classificação positiva em uma agência importantíssima de risco, como a SP, o dólar em queda, a inflação controlada, ou seja, a inflação também em queda, ou seja, Marta, tá difícil, tá dura a vida para o Paulo Guedes nesse momento. Não tá fácil para ele, tá quebrando a cara. Mas assim, Ananias, eu acho que o mais importante disso tudo é que, com certeza, os investimentos no Brasil, os investimentos no mercado financeiro vão aumentar significativamente, devem aumentar, porque o mundo
a partir de ações como essas, de definições como essas e apontamentos como esses, indicam que o Brasil está caminhando no rumo certo, no sentido econômico. E aí, hoje à tarde, eu vi um comentário que eu achei interessantíssimo. Assim que Lula assumiu o governo, ainda na transição, que é que nós da imprensa especulávamos de que haveria ali uma crise econômica, uma futura crise econômica poderia acontecer no governo Lula, tendo em vista que foi colocado todo aquele impasse, houveram todos aqueles impasses a respeito da PEC da transição, na época ainda era o teto de gastos que seria extrapolado mais uma vez, enfim, havia ali toda uma especulação de que o governo enfrentaria uma crise econômica e na área política, no desenvolvimento, nas articulações políticas, Lula se sairia bem e se sairia, tendo em vista, na verdade, a experiência dele, sendo presidente 2 vezes, enfim. Sim. Essa era a especulação do momento. E o que a gente vê hoje é que parece que as coisas se inverteram um pouco, né? O Brasil, o país, economicamente, começa a dar saltos mais largos, começa a ascender e a melhorar os índices econômicos. A gente aprovou o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal no país, está caminhando para aprovar a reforma tributária. Então, a gente está melhorando e, por outro lado, ainda existe ali uma crise política no Congresso. Mas eu não acredito que essa situação deva durar bastante. Logo, a gente pode ver que já está sendo resolvida também. Sim. Mas o que nós temos hoje é isso. Um caminho aí melhor e mais favorável economicamente para o país. Ari, explica para quem tá na nossa audiência, porque às vezes uma nota de uma agência de classificação de risco fica um pouco distante da realidade nossa. Mas de que forma uma avaliação como essa, algo que não acontecia desde 2009, pode projetar um futuro melhor para os brasileiros? Olha, essa agência, ela carimba um selo de bom pagador nos países. Falando, grosso modo, para que o nosso ouvinte internauta e telespectador entenda. Ela diz o seguinte: você é um mau pagador. Você é um pagador com um viés de se tornar um bom pagador. E você é um bom pagador. O Brasil ainda está alguns degraus abaixo do status ideal de bom pagador, que a gente perdeu em 2015. Só que a gente estava um patamar abaixo e agora a gente subiu. Por que a gente subiu? Porque a agência avaliou que o arcabouço fiscal e os sinais que o governo Lula dá é de que o país caminhe para uma situação fiscal de responsabilidade, de estabilidade e o que é importante, de menos o que eles chamam de rigor fiscal e econômico, que é exatamente a economia atravancada pela taxa de juros de 13,75% praticada pelo Banco Central. O que o BC fez foi engessar a nossa economia. Ninguém pode pegar dinheiro emprestado porque não tem como pagar os juros. E as pessoas deixam de vender imóveis, carros, bens mais caros financiados. E quem se atreve a financiar fica inadimplente, cai no Serasa e sai do mercado. Então é um círculo vicioso, é um círculo ruim para a economia. Quando a agência percebe que o governo Lula dá sinais de responsabilidade fiscal e medidas concretas para reaquecer a economia, mas de forma responsável, sem gastança desenfreada, e aqui vale o elogio ao arcabouço fiscal aprovado, ela diz: olha, o Brasil caminha para ser bom pagador. E aí o mercado mundial, porque a economia é globalizada, diz o seguinte: opa, então eu vou voltar a investir no Brasil. Então eu vou voltar a colocar dinheiro em projetos no Brasil. Eu vou comprar ações de empresas brasileiras. Isso ajuda a economia, não é apenas a imagem do Brasil no cenário internacional. É dinheiro. É economia real, é dinheiro entrando para projetos. Vou dar um exemplo. Os 50 bilhões que o governador Rafael Fonteles anunciou hoje na Alemanha, que os investidores pretendem trazer para o Piauí para a produção de hidrogênio verde, uma economia do futuro, uma fonte de energia do futuro, de energia renovável. Os investidores agora dizem o seguinte: olha, com a nota da Standard & Poor's, a gente pode até colocar mais recurso. Sim. Se fosse uma nota negativa, eles poderiam rever esses investimentos. Então, na prática, é dinheiro
de fora que é bom entrando. França, agora falta os juros cair. Agora vai? Ananias, agora não tem mais desculpa, né? Todos os indicadores têm apontado que realmente a economia brasileira tem avançado, tem uma boa perspectiva, inclusive de um crescimento bem acima no Produto Interno Bruto do que se esperava inicialmente. Então, todas aquelas teorias que foram levantadas no início da gestão Lula estão caindo por terra. Eu digo que, inclusive, era só o mercado brasileiro que tinha temor da volta do Lula, porque os investidores internacionais fazem um caminho de volta para o Brasil. Mesmo antes da avaliação da agência de risco, que traz uma sinalização positiva, nós já observávamos alguns investimentos voltando ao país, como da japonesa Toyota, a Nestlé, que é suíça também, a Shine, da China, que anunciou que vai instalar uma fábrica no Brasil. Só essas 3 multinacionais demandarão um investimento superior a 15 bilhões de reais no Brasil. Então, isso antes ainda dessa avaliação da agência de risco. Então, a expectativa é ainda mais positiva daqui por diante. Então, tudo aquilo que se analisou, todo aquele temor que se colocava sobre a gestão Lula e também sobre a atuação do ministro Fernando Haddad, está realmente caindo por terra. Os dados são claros, contra números, não há argumentos, nem teses que têm se demonstrado infundadas do Roberto Campos Neto. Então, a tendência é que, por mais que o Banco Central tenha autonomia, que a pressão sobre ele seja cada vez maior, porque contra os números ele não tem como argumentar. Né? Muito bem, olha, tá aí, notícia boa, já já